Existe apenas um mundo real e existe bilhões de mundos imaginários. E a maioria sofre por não saber diferenciar os dois. Hoje eu vou estar falando a diferença entre o mundo real e o mundo ideal. O mundo real é aquilo que é, um fato, e não pode ser mudado. O mundo ideal é a criação da sua mente, o que seu ego diz que é melhor para você. Mas antes de a gente prosseguir nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixe seu comentário e compartilhe para que outras pessoas sejam acessadas por esse conteúdo. Vamos voltar para o vídeo agora. A gente vai começar pelo mundo ideal e, como eu falei, é aquilo que é criado pela mente. E o mundo ideal, ele gera expectativas, onde essas expectativas, se não forem de acordo com o que é ideal para o seu ego, gera certas frustrações. E a frustração é por você ter tido uma expectativa de que algo aconteceria sem ter um planejamento, entendendo o que realmente você estava buscando e se fazia sentido para você. E essa pessoa que está operando no mundo ideal é aquela pessoa que usa muito essa palavrinha aqui, o deveria. Isso não deveria ter acontecido comigo, eu deveria ter isso, eu deveria parecer essa pessoa, eu deveria ter tudo aquilo que eu não tenho. Porque a pessoa que vive no mundo ideal é a pessoa que está focando no externo, é a pessoa inconsciente. E o foco no ideal é o foco na inconsciência, é o foco na falta, é o foco na dualidade, é o foco na separação. E a pessoa que vive focando nisso, ela não tem identificação com nada. Por quê? Ela está sendo dirigida, conduzida pelo que a mente cria. E o que a mente cria, se você não tiver consciente, tudo será criado de acordo com a falta, de acordo com a alimentação desse rapazinho aqui, do seu ego. E o ego está sempre em busca disso aqui. O ego, ele não vive no mundo real. O ego odeia o mundo real. O ego não gosta. O ego gosta de estar na sua zona ali de conforto, criando situações. E, como eu falei no começo, o mundo ideal tem bilhões de máscaras. Certo? Então, o seu ego gosta de ser diferentes versões daquilo que não é você. Você gosta de parecer uma boa pessoa para os outros, você gosta de estar bem vestido, você gosta de parecer uma coisa que você não é. E o mundo ideal, ele está sempre em busca disso aí, validação. E a validação faz com que você se perca em um mundo que você não sabe quem é. Você não sabe o que está acontecendo. Você acha que tem controle das probabilidades, porém, o estado de consciência de ser, daquilo que quem você acredita está totalmente diferente daquilo do que você quer. Certo? E aquilo que você quer não é o estado que você tem, e o que você quer não está sendo criado pelo fato de que você acredita ser outra coisa. Você não está consciente e a sua inconsciência apenas gera ideias. E há ideias boas ou ruins serão criadas pelo seu subconsciente. De qualquer maneira. Então, o seu subconsciente, ele não questiona. Tu me desse uma ideia boa, massa, vou criar. Tu me desse uma ideia ruim, não, é bom a gente criar. Seu subconsciente não vai perguntar isso. E a pessoa que vive no mundo ideal, ela está sempre passando por essas situações. Outro ponto do mundo ideal. A pessoa está sempre em constante sofrimento. Está sempre em constante sofrimento. Ele não aceita a realidade, ele não aceita aquilo que ele é. E pelo fato de você não aceitar quem você é, isso gera esse conflito na sua mente. Você quer ir numa direção, só que você acha que a realidade que você está vivendo está muito distante daquilo que você é, só que você não tem consciência daquilo que você acha. Você está cego achando que está te conduzindo e não está. E esse mundo ideal gera esse sofrimento. Você nasce com
essa dificuldade de se identificar com o que é real, certo? E isso faz com que gere, como eu falei, essas frustrações, porque não está acontecendo da maneira como tua alma queria, da maneira como tua consciência queria. E o externo está te moldando de alguma maneira. E para você entender que não é a realidade que dói, é a expectativa daquilo que você cria sobre o que você acha que é real. E às vezes as expectativas que você cria sobre aquilo que você acha que é real não tá te trazendo a felicidade que vai te completar por inteiro. Como eu falei num vídeo anterior sobre que desejo é igual a ação e que o desejo inconsciente, certo? O desejo inconsciente gera um vazio quando você completa. É a mesma coisa, porque se você está em busca de algo ideal que não é a realidade que você deveria ter, isso gera um vazio a partir do momento que você alcança. Você idealizou, gerou expectativas e as expectativas geram frustrações pelo fato de você não estar aceitando a realidade, certo? E a realidade é algo que é fato que a gente já vai entrar agora. E o ideal, as pessoas que vivem no ideal é as pessoas que vivem no sofrimento, que não conhecem sofrimento, que estão sendo dirigidos pela mente, o que a mente gera em pensamentos direcionados pelo ego, as pessoas só seguem e acham que estão no controle da vida, mas não então. Não estão. As pessoas estão totalmente sendo conduzidas pelo seu inconsciente, achando que são algo sem ser, e na verdade não tem nem ideia de quem são no fundo mesmo, com consciência, quem a gente tem consciência de ser, quem a gente expressa. Tá todo mundo perdido aí, não consegue identificar isso. E o segundo ponto agora é só sobre o mundo real. O mundo real é aquilo que acontece e que é e não precisa da nossa opinião para ser. É aquilo que apenas existe, certo? Não precisa da nossa opinião, apenas é a realidade. Como chuva, certo? Chuva, tempo, o sol apenas aparece. Não precisa da gente, não precisa da nossa realidade, da nossa aprovação para isso existir. Não precisa de uma aprovação da mente como faz a mente que opera no ego, né? Precisa da nossa aprovação do ego para que aquilo exista. O mundo ideal não precisa da nossa aprovação, ele apenas é. E é aquilo que você é a realidade de quem você é no fundo. Você é consciência, você expressa Deus, então isso é um fato. Você não precisa ter opinião positiva sobre quem você apenas é. Você apenas está dormindo e não consegue enxergar essa realidade e acha que está tudo separado. A pessoa que vive no mundo real é a pessoa que está unida com a unidade. Está expressando o poderoso, o todo, Deus. Então essa pessoa vive na realidade e não muda o que ela é, porque é um fato, ela é o que é. E quando você entende quem você é real, qual é essa realidade que eu estou falando aqui, tudo se torna mais fácil. Então, a pessoa que vive no mundo ideal, ele não cria expectativas. E ao não criar expectativas, ele não abre oportunidade para o sofrimento. Certo? Ele só entende que apenas é. Uma situação, por exemplo, tu sofreu, tu acabou, teve um término aí de um relacionamento, por algo que tu fizeste de errado. E tu tá sofrendo pelo fato de que tu vacilou e pelo fato da pessoa que tu te deixou não tá te querendo de volta. Tu tem duas escolhas, tu aceitar aquilo que é real, tu aceitar o que foi, eu fiz besteira e aconteceu, ou tu ficar na expectativa de algo diferente que vai criar um sofrimento. É melhor tu aceitar, eu fiz algo de errado, eu vou provar para a pessoa que eu mudei, e se ela não quiser voltar, o que? Eu tenho que aceitar. Não vai mudar o fato de eu sofrer por uma expectativa de uma pessoa que não vai me querer de volta. Então isso é você entender e trazer aquele conforto para que o que é real é um fato e não vai ser mudado pela sua forma de tratar aquilo em cima de sentimento. Aconteceu, é assim e já era. E você tem que entender isso. A pessoa que vive no mundo real,
A pessoa entende o que é realmente e ela não cria expectativas achando que a chuva vai virar o sol e o sol vai virar a terra. Não entre nessa onda, porque o que é fato é fato. E sua opinião, aquilo que você acha, isso não vai mudar. E você tem que ter isso, saber dirigir isso na sua vida, porque se você aceita aquilo que é, da maneira como que está indo, você evita sofrimento. E ao evitar sofrimento, você evita gastar energia com coisas desnecessárias. O estoicismo fala que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos a resposta que damos a o que acontece. Você controla como você age, como você lida com aquela situação. Já o taoísmo fala que nós devemos fluir com a realidade daquilo que é, não lutar contra. Porque quando você luta contra, você não vai conseguir vencer. E esse lutar contra vai gerar frustração, sofrimento, desidentificação, depressão, ansiedade, vai gerar tudo isso. Já o cristianismo, que é mais conhecido do que essas duas outras religiões, fala que não seja feito como a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, de Deus, do Criador. Que você entenda que não acontece da maneira como você quer. Tem coisas que é daquela maneira e foi. E você tem que aceitar a realidade. Que se você entende que você e o Pai é um, que se você torna real quem você é em consciência, aquilo ali é um fato. Você não consegue mudar aquilo porque você é. E ao ponto de entender quem você é, você cria a sua realidade. Mas aquilo que foi criado, você tem como controlar a resposta que você dá àquilo, como você se sente. Sentimentos chegam, mas a forma que você lida com eles está ao seu controle. A forma como você coloca isso para fora está ao seu controle. Então entenda que vai gerar essas coisas, mas você que dá a permissão para aquilo se tornar realidade. E você tratando o seu mundo ideal com o mundo real, entendendo que o mundo ideal é uma ilusão, que o ego nada mais é algo que te faz ficar preso, que teus pensamentos não são quem tu é, e que tu controla eles, que tu direciona eles, tudo se torna diferente. E como eu falei, esse bonitão aqui, certo? O ego, ele odeia realidade. Odeia, 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 odeia. O ego não gosta de realidade. O ego quer controlar tudo, certo? Se você tira o controle do ego e bota o ego aqui na realidade, o ego morre. Não tem, você vai cair, você vai sentar aí, vai ficar aí. Não tem quem faça que o ego goste daquilo. O ego odeia a realidade. A realidade, o ego foge longe. Então o ego gosta de estar aqui controlando tudo, gosta de estar operando no sofrimento, certo? E às vezes o sofrimento é de algo que está te fazendo sofrer novamente, mas ele está alimentando, e é algo às vezes que foi bom, mas ele não quer que tu faça, ele evita aquilo, certo? E o ego está operando nesses pontinhos aí para que você fique preso o tempo todo. E daí, como despertar? É você entender que a realidade é apenas uma. Não tem como ter duas realidades. Tem bilhões, como eu falei, bilhões de imaginárias realidades que você pode adquirir, mas a real realidade para que você desperte só existe uma. É você deixar de fazer perguntas como por que isso só acontece comigo? Eu deveria fazer isso, eu deveria. Você está gerando só sofrimento. Para que você entenda que perguntas como o que esse direcionamento dessa realidade está me ensinando? O que eu vou aprender com essa realidade que eu aprendi? Que eu entendi, do que eu estou direcionando. Isso vai te trazer clareamento, vai te trazer um despertar ali para que tu consiga se dirigir por esse direcionamento aqui, por essa direção. O despertar também é você se respeitar, entender quem você é, e respeitar seu caminho, respeitar seu momento. Não agir por impulso sobre expectativas de coisas para que gerem um sofrimento. Não se apegar em tempo, passado, futuro. O ego vive nesse plano aí. Tô no passado, tô no futuro e nunca tá presente de quem é. Nunca tá no momento aqui, certo? Para que você entenda isso e passe a sua mensagem adiante.
E eu vou deixar uma prática aqui para que vocês consigam praticar e passar a sua mente ideal para a sua mente real, certo? Vou estar deixando essa prática aqui. Aplicação na prática. Observar os fatos, identificar suas expectativas, aceitar a realidade como ponto de partida e haja consciente. E entender que o mundo real só existe um e o mundo imaginário existe vários. Assim que você aprende a respeitar a realidade, você se torna uma pessoa que vive em paz. Se torna quem é, aquele ser que você realmente veio para ser. Não se esqueça de se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.